A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra Lula e o senador Flávio Bolsonaro empatados tecnicamente em um cenário de segundo turno, mas o presidente voltou a aparecer numericamente à frente. A gente vai conferir agora os números aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Nós temos aqui a arte, as intenções de voto para presidente da República, cenário de segundo turno. Fonte Genial Quest, pesquisa registrada sob já o número no TSE, Lula do PT com 42% e Flávio Bolsonaro 41%. Não sabe, não respondeu 3%, nenhum branco nulo 14%. Há um empate técnico entre os dois, mas ao contrário da última pesquisa, o presidente Lula volta a ficar à frente de Flávio Bolsonaro. Bom, deixa eu chamar a Dora e o Vilela também. Ô Dora, essa pesquisa fotografa o quê? Claro, uma pesquisa anterior a tudo que a gente está vendo aqui. Há uma promessa de Datafolha, né? Sair nos próximos dias e saber se o Datafolha pode captar alguma coisa nesse sentido. Mas o que é possível dizer sobre essa volta do presidente Lula, mesmo com empate técnico, na liderança? É possível que até melhore, né, o Tiago, porque ela não registra oscilações significativas, mas traz um momento de alívio para o governo, porque o presidente Lula parou de cair e o Flávio Bolsonaro parou de subir. Então, tem ali, eles continuam empatados tecnicamente, na margem de erro, mas traz um momento de alívio para o governo, ao qual se acrescenta o que aconteceu hoje. É impossível a gente, porque a história, a fotografia do momento, só que é uma fotografia do momento passado, né? Hoje caiu o que pode ser uma bomba no processo eleitoral. Não sabemos ainda, mas pode ser, né? Então fica difícil, porque essa mexida, essa situação um pouquinho menos desfavorável do presidente Lula, pode ser por causa da viagem aos Estados Unidos, o desenrola, a taxa das blusinhas ainda não alcançou, porque foi ontem, e o Flávio Bolsonaro talvez seja um efeito Ciro Nogueira. Se foi um efeito Ciro Nogueira, o efeito Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro tende a ser mais profundo, mais danoso. Agora, eu ainda tenho minhas dúvidas se nessa altura dos acontecimentos as pessoas estão fazendo a conexão entre as coisas que vão acontecendo na política e o resultado eleitoral, ou se elas simplesmente respondem, reagem a uma pesquisa, a exibição de uma cartela com nome de candidatos e optam pelas pessoas que elas conhecem, né? E que lhe parecem mais afáveis do ponto de vista político. Então, eu acho que o que aconteceu hoje é uma demonstração explícita, clara, evidente, não precisa nem desenhar, de como as coisas podem mudar e que não há cenários consolidados nessa altura. Mais, não é, Vilela? Com os dois candidatos muito próximos, né? Mais ou menos o que a gente viu em 2022, numa diferença muito pouca, que é aquele meio que não é nem A nem B que decidiu. Pois é, Thiago, você vê que o cenário que a gente tem hoje, o presidente Lula ele passou numericamente um ponto à frente, mas até ontem nós tínhamos ali na pesquisa anterior Flávio Bolsonaro também numericamente um ponto à frente. Se percebe que a margem de crescimento desses candidatos ela é muito estreita. Por quê? Porque de fato já existe uma polarização muito bem colocada e existe também uma rejeição muito forte. Então, o presidente Lula, por mais que cresça ali um pouquinho ainda, não vai conseguir abrir uma dianteira tão significativa em relação a Flávio Bolsonaro, porque o presidente Lula, ele tem essa limitação na rejeição. O mesmo vale para Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem uma rejeição forte, oriunda especialmente de Jair Bolsonaro, que muito embora o prestígio seja significativo, mas a rejeição estabelece um teto. Então, a gente vai continuar tendo esse cenário aí onde a diferença deles ela não é tão grandiosa. Evidentemente, se esse escândalo de hoje, se esse fato de hoje se tornar um escândalo, se ele escalar, aí sim, aí o cenário poderá ser outro, poderá haver até uma troca do nome apoiado por esse segmento político. Mas hoje, ainda na fotografia que se tem, ainda é muito cedo para visualizar qualquer grande mudança nessa disputa que promete ser uma disputa empatada ali até o final.